Lima, daqui a pouco a Alex, boa Maria noite para Tereza. você, boa noite a todos, o Pautas da Igreja. Hoje vamos falar sobre uma das cartas mais conhecidas do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas. Acolhemos em nosso programa o bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, Dom Lúcio Nicoleto. Dom Lúcio, muito boa noite, muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Como podemos definir a encíclica Laudato Si? Boa noite, Simone. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas da TV Divino Pai Eterno, nessa programação das pautas da Igreja. E começamos fazendo uma memória cheia de gratidão a Deus por tudo aquilo que foi a passagem em nossa vida, na vida da Igreja, a vida de todos nós, né, do amado Papa Francisco. E dessa forma também podemos resgatar um pouco dessa memória, analisando o perfil dessa grande encíclica que ele deixou para nós, Laudato Si. Na verdade, podemos dizer hoje, fazendo uma memória do coração, que a vida dele foi toda uma Laudato Si, ou seja, um louvado seja, um louvor a Deus, tanto celebrado assim como encarnado em sua vida e o seu testemunho. Essa encíclica da Laudato Si, ela praticamente pode ser definida também como uma análise sobre o que acontece com a nossa casa, a casa comum, a casa de todos nós. Dom Lúcio, como a encíclica Laudato Si se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, como o Papa Francisco falava sobre o planeta Terra, a casa comum? Esse é o ponto de inflexão, poderíamos dizer, para o conceito de ecologia integral, que é típico da Laudato Si, onde tudo está interligado. Ao final, a carta traça linhas e diretrizes de ação, bem como também pistas para uma nova educação e, sobretudo, uma nova espiritualidade ecológicas, contrariamente ao que muitos pensam sobre essa encíclica, tida de uma forma errada como uma encíclica que trata só de coisas de cunho social e ambiental e esquecem o alto valor espiritual que ela tem. O chamado de louvor, que intitula a carta, louvado seja, que remete claramente à oração de São Francisco de Assis, justamente poderia até soar como que contraditório, né? Nos tempos, em tempos em que parece-me que não existe, né, nenhum tipo de louvor da parte de todas as escolhas econômicas, políticas e sociais que nós estamos fazendo. Eu colocaria exatamente nesse refrão, que inclusive se tornou até uma música, tudo está interligado, o eixo central e ao redor do qual toda a reflexão da Laudato Si está construída. Dom Lúcio, como podemos identificar de maneira concreta as orientações deixadas pelo Papa Francisco da Laudato Si para a humanidade? Apesar de ser uma carta encíclica, ou seja, uma carta de profunda reflexão teológica e moral, a Laudato Si, ela, na verdade, é importante, sobretudo porque ela ultrapassa, né, as paredes da igreja e se torna praticamente o documento papal mais citado da história. Isso é muito interessante. A juventude, né, que muitas vezes não se reconhecem, interessante, não se reconhecem como cristãos católicos, mas se reconhecem como, diríamos assim, brincando, o fã-clube do Papa Francisco. Quer dizer, o Papa Francisco se tornou um inspirador também de pessoas que não se reconhecem como cristãos, mas percebem que a mensagem do Papa Francisco está renovando, inclusive, a visão que eles tinham da fé cristã e da Igreja Católica como num todo.
e continuam também alimentando, a mobilizar-se, né, para que a igreja possa assumir uma postura de liderança contra uma catástrofe climática motivada pela Laudato Si, que pode ser desfeita na medida em que todo mundo possa se sentir parte dessa casa comum. É importante captar essa mensagem como sendo uma forte atualização, não só de uma encíclica em si, ou de uma reflexão específica, mas como a integralidade, né, e a implementação da mensagem do Evangelho dentro de um contexto que é verdadeiramente mundial e universal. Dom Lúcio Nicoleto, muito obrigada pela partilha. Até uma próxima. Obrigado, Simone, obrigado a toda a equipe da TV Pai Eterno e a todos os que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Amém. Gratidão a Dom Lúcio pelas explicações, também a Simone Oliveira falando sobre a Laudato Si, publicada em 2015, a segunda das encíclicas do Papa Francisco, que fala, né, sobre essa preservação e tem tudo a ver também com a campanha da fraternidade neste ano de 2025, que aborda sobre ecologia integral. E hoje ainda, aqui no programa, a gente vai falar também sobre a primeira dessas encíclicas, escrita, inclusive, emitida em parceria com o Papa Bento XVI, a primeira das 4 com o Papa Francisco. Você vai conferir ainda hoje aqui no Pautas da Igreja, tá bom? É daqui a pouquinho.